Olá, galerinha. Vamos iniciar o nosso novo conteúdo e está na página 2 do livro de vocês. Vou voltar aqui, ok? Matemática, o capítulo 2, página 2. E o conteúdo é plano cartesiano, paralelas, perpendiculares e ângulos. Retas paralelas, retas perpendiculares e ângulos, ok? O nosso primeiro conteúdo ele vai falar sobre plano cartesiano. O que seria um plano? A ideia de plano é uma superfície reta, plana, certo? Na sua casa, qual seria a ideia de plano? O piso da sua casa, ele é um plano, né? A superfície da mesa, né? O tampo da mesa, seria também a ideia de plano. O teto da sua casa, se teto de gesso ou de laje, né? Ele também dá a ideia de plano. Então, plano basicamente seria uma superfície plana, tá? Então, o que é que acontece? Por que cartesiano? Porque foi o matemático René Descartes que sistematizou a técnica de se localizar em um plano. Plano nada mais é que o espaço onde vivemos. Mais ou menos isso. Por quê? Vamos lá. A ideia é do seguinte. O GPS. O GPS ele é um aplicativo que você se localiza, né? Ou que você quer localizar um ponto ou saber onde você também está. Então, digamos que alguém more no bairro Maurício Nassau, tá? Ou Divinópolis, ou Universitário, tá? E queira ir para o shopping Caruaru. Então, o que acontece? Ele vai lá no GPS, coloca o ponto que ele precisa ir, não é isso? Localiza ele, e o GPS vai encarregar de traçar aquela rota que ele precisa chegar àquele ponto que ele especificou. Então, o plano serve justamente para isso. Então, aqui no livro de vocês, lá na parte de baixo, que tem o nome aí, plano cartesiano, ele lhe dá aí um mapa do centro de Milongas. Milongas é uma cidade fictícia, ok? E ele diz o seguinte, eu vou aqui, não vou ler, tá? Mas vou tentar aqui mostrar para vocês justamente esse mapa, tá certo? Então veja só, no mapa a gente tem as avenidas que estão aí na nossa horizontal aí, né? As avenidas, e temos aí as ruas, ok? Então veja, a avenida, tá? 3 aqui, e a rua A, ou melhor, desculpa, a rua 5. Então esses dois aqui, ó, esses dois pontos onde eu estou indo com o lápis e a caneta, vai nos dar o ponto A. Então, o ponto, ele é escrito com uma letra maiúscula. Eu vou colocar aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo aí, ó, mas eu acredito que dá para ver. Vou colocar aqui o ponto A. E quem seria o ponto A? Começando aqui nessa linha de baixo aqui, o número 3. Coloca uma vírgula, dá um espaçozinho e vamos aqui para essa parte aqui, ó, na vertical, e que seria a rua 5. Então, rua 5. Então, sempre começando pela parte horizontal e depois pela parte vertical, tá? Então, na parte vertical, a rua é 5, mas eu começo pela horizontal, que é a Avenida 3. Então, o ponto A está na Avenida 3, rua 5. Se quiséssemos localizar o B e fazer essa marcação, você colocaria o ponto B, abre o parênteses e vem aqui, ó, Avenida 8, né? Então, você vai colocar o número 8, ok? Uma vírgula, dá um espaçozinho e vai procurar qual é a rua, da vertical aqui, ó. Aí você vai andando e você encontra justamente o ponto B, que está na rua 1. Então, sempre começando aqui pela essa linha aqui que a gente chama de horizontal, depois procurando na vertical. Então, 8, não é 8,1, mas 8, né, a avenida e 1 a rua. Qual é o nome disso aqui? A gente chama isso aqui de coordenadas, tá aqui do lado do seu livro, ó, coordenadas do ponto. Coordenadas do ponto A, 3 e 5. Coordenadas do ponto B, 8 e 1. Ok? Isso aí é a primeira parte do nosso conteúdo. Tá? Vou virar aí para a página 3 e ele vai nos dar aí dois exemplos. O exemplo número 1. Aí a gente vai trazer agora mais para a matemática, né? A gente vai utilizar um plano que a gente chama de, como chamamos anteriormente, de plano cartesiano, mas agora mais com números. Então veja, a gente tem aí o que eu disse para vocês, que é justamente a horizontal,
onde o 0 e 0 a gente chama aqui de origem, tá? Está escrito aqui origem. E a gente tem à direita os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses valores eles vão para o infinito. Por quê? Porque eles simulam, tá? Eles simulam aí uma reta. Ok? Vou desenhar aqui uma reta. Eles simulam uma reta, onde a gente começa com o 0, certo? E a gente tem o número 1, o número 2, e a gente vai para o infinito. Vocês lembram dos números naturais? Pronto. Essa reta representa os números naturais, começando em 0 e à direita de 0 indo para o infinito. A mesma coisa vai acontecer se eu pegasse essa reta que a gente tem aqui e colocasse ela ao contrário. Então o que é que ia acontecer? Se eu colocasse a reta assim, ó, novamente, a reta vai começar aqui em 0, certo? Só que ela está aqui agora na vertical. E aí você teria o número 1, o número 2, o número 3, e aí você vai para o infinito. Tá? Então eu juntei, o livro juntou essa reta com essa, colocando aqui assim, ó, ok? Então o ponto que é a origem vai coincidir. O ponto 0 que é a origem vai coincidir. Então a gente vai ter aí isso aqui chamado de origem, ok? Tá? E eu posso também aqui nesse plano aqui, certo? Traçar alguns pontos. A gente poderia pegar aqui, ó, o ponto 4, que não está marcado, e contar 1, 2, 3. E marcar aqui com o ponto 3, ó. E colocar aqui, certo? Em homenagem à matemática, colocar aqui ponto M. E escrever, ó, o ponto M, abre parênteses, começando aqui pela horizontal, é 4, e quem? E 3, ou seja, as coordenadas do ponto M são 4 e 3. A mesma coisa aconteceu aqui com esse exemplo que ele deu. Ó. Ele começou com o 3 e foi lá para o 4. Então, ele colocou aqui as coordenadas desse ponto, que ele não determinou o nome do ponto, a letra do ponto, ponto 3 e ponto 4. Vou chamar aí de A de aritmética, tá? Então, ponto A é 3 e 4, ok? Eu tenho aqui, certo, uma folha quadriculada. E eu vou colocar aqui um exemplo, certo? Nessa folha quadriculada, eu espero que vocês consigam ver direitinho aí. Ela tem alguns quadrinhos, por isso que a gente chama de folha quadriculada, certo? E vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui bem no centro, vou colocar a minha régua aqui no centro, ok? E vou traçar aqui, ó, uma reta na vertical e uma reta na horizontal, ok? Não, reta na horizontal aqui, pronto. O encontro dessas duas retas eu vou chamar de origem, e vou chamar de O, origem O, né? Melhor, não vou colocar a letra não, tá? Para não ficar aí diferente do livro. Vou chamar aqui de 0, é onde é a origem. Para começar com 0, 1, 2, 3, tá? Aqui a gente tem o número 1, ó, aqui o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. Eu vou parar por aqui. Aqui nessa outra semi-reta, a gente vai ter aí o 1, que é na vertical, o 2, o 3, o 4, o 5 e também o número 6. Então, veja, eu coloquei a mesma quantidade para a horizontal, também para a vertical, ok? E fiz o seguinte, aqui no ponto 2, certo? Eu vou colocar um ponto aqui, tá? Aqui no número 2 eu vou colocar um ponto aqui, ok? Na mesma linha, certo? Do 2, eu vou colocar um ponto aqui, ó. Tá? Vou colocar um ponto aqui, ok? E vou fazer o seguinte, aqui no número 6 eu vou colocar um ponto. Então, nós temos 3 pontos. Nós temos 2 pontos alinhados com o 2 aqui, e temos aqui 2 pontos aqui, 2 e 6. E vou fazer o seguinte, eu vou passar uma reta aqui, ó, ok? E outra reta aqui, ó. Veja só o que vai acontecer aqui com esses pontos que estamos fazendo, tá? Aí, nesses pontos que estamos colocando aqui, nós temos aí um desenho, uma figura geométrica. E essa figura geométrica é um triângulo. Só que, veja, anteriormente eu falei que eu coloquei 3 pontos. A minha pergunta é a seguinte, os pontos agora vão se tornar vértices dessa figura geométrica. Então, eu vou chamar esse vértice de A, esse vértice de B e esse vértice de C. E aí, veja, o vértice A está localizado em que coordenadas? Ou quais são os pontos, né? Aí, olha só, se você fizer aqui uma ligaçãozinha assim, ó, vai estar 2 com 2.
Então, o ponto A, eu vou colocar aqui em cima. Não vou colocar aqui em cima, não, senão você não vai conseguir ver. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. O ponto A, ok? O ponto A, ele vai ter como pontos, né? 2 para vertical e, coincidentemente, 2 para a horizontal, ok? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Então, veja só. O ponto B, a mesma situação. Ele vai começar em 2, só que ele vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que ele está ligando aqui, ó. Então, eu vou ter o ponto B com 2 na horizontal e a mesma ligaçãozinha aqui, ó. Só que agora 2 com quem? Com o 5. Então, 2 com 5. Ok? Agora faltou o ponto C, porque um triângulo tem 3 vértices, tem 3 pontos. Então, a gente começa no 6, aqui, ó, 6, chegou no ponto C. Então, eu vou colocar ponto C, 6, que é o primeiro ponto, e ele está ligando com quem, ó? Aqui, ó, com o ponto 2. Então, eu vou colocar aqui com o ponto 2. Então, a gente tem 3 vértices, porque o triângulo forma 3 pontos. Eu acredito que até aí está tudo ok, não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Esse exemplo que eu acabei de criar é o exemplo 2 do livro de vocês. Só que nesse mesmo exemplo, eu vou criar aqui um outro exemplo, com outra figura geométrica, tá bom? Vou utilizar aqui uma outra folha e vou também desenhar aqui para vocês aí mais uma figura geométrica, para dar mais um exemplo para vocês, tá? Então vamos lá, mais uma figura geométrica. E eu vou traçar aqui nessa figura geométrica, a origem vai ser o 0 novamente. Temos aí o número 1, vou colocar mais à frente. Temos o número 2, o número 3, o número 4, o 5 e o 6. A mesma coisa vai acontecer aqui em cima, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E eu vou aumentar um pouquinho essa linha da gente, tá? Aqui em cima, ok? Então, veja só o que acontece. Ó, aqui nessa primeira linha, 1, na segunda o 2, na segunda o 3, o 4, o 5 e o 6. Lembrando que isso aqui vai para o infinito, tá, gente? Mas eu só coloquei até o 6. E aí fiz o seguinte, aqui nesse ponto 1, ó, eu vou colocar a letra A, ok? E aqui no ponto 3, vou colocar a letra B, tá certo? Aqui no 5, vou colocar aqui a letra C e aqui esse outro ponto, a letra D. Veja, temos 4 pontos. Se unirmos esses pontos com segmentos, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, o segmento AC, temos também o segmento AB e, por fim, o segmento... Por fim não, né? Desculpa. Temos o segmento aqui BD e, por fim, agora sim, o segmento CD. Temos 4 segmentos. E formamos uma nova figura, que temos aí uma figura geométrica chamada de retângulo. Retângulo porque esse lado aqui é maior que esse. Estes dois lados são iguais e esses são iguais a esses aqui. Só que temos 4 pontos. Em figura geométrica, chamamos esses pontinhos de vértice. Então, vamos lá. Vértice, deixa eu colocar um pouco mais acima. O vértice A vai ser quem? Ó? Tá ligando aqui, ó, olha só. O 1 com o 1 daqui, ó. Ok? Então, a gente tem 1 e 1 coincidentemente, né? Temos agora o ponto B, o vértice B. Novamente, ó, o 1 está ligando com quem? Com o 3. Então, 1 e 3. E temos o ponto agora C. Está ligando o 5 aqui com quem? Com 1. Então, C, né? Ponto C, o 5 com o 1. Começando sempre nesse eixo aqui, que é o eixo da horizontal. Ó, o D, o 5 novamente, só que agora ligando com quem? Com o 3. Então, ponto D, temos aí o 5 ligando aí com o 3. Tá? Eu acredito que deu para vocês entenderem aí que a gente pode, no plano cartesiano, formar figuras geométricas, né? Formamos triângulos, formamos círculos, podemos formar também círculos, retângulos, podemos também formar círculos, ok? Não tem problema nenhum, tá? Quanto a isso. Só que no círculo, na realidade, nós iríamos trabalhar aí com raio, com diâmetro. Se vocês observarem na página 3, vocês vão ter o exemplo 2, e no exemplo 2 você tem aí a figura que é um triângulo, né? E tudo aquilo que eu falei está nesse exemplo 2, ok? Lá no livro de vocês, tá? Na página
na página 4, existe aí 4 questões. Questão 1, 2, 3, 4. E na página 5 tem mais algumas questões. Então, a atividade para vocês vai ser página 4 e página 5, tá? Para vocês responderem todas essas atividades. Para na próxima aula a gente trabalhar aí com paralelas e perpendiculares, ou seja, vamos aprender a construir retas paralelas e retas perpendiculares utilizando, tá? Utilizando os compassos ou par de compasso. Esse par de compasso aqui, que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Esse par de compasso aqui e esse outro compasso, né? Esses 2 pares de compassos aí nós vamos utilizar. E também uma régua. Quem tiver, já se prepara aí para a nossa próxima aula, para utilizarmos esses 3 instrumentos que vai nos auxiliar na construção das nossas retas perpendiculares e retas paralelas. Que Deus abençoe cada um e bons estudos para vocês.